Abençoa, Senhor, a nossa vida. Em nome de Jesus, eu venho, Pai, interceder a todas as almas na face da terra, Pai. Senhor, elimina, Pai, essa guerra que está se levantando e prejudicando tanto o ser humano. Que o Senhor entra com providência, Pai, pela Tua grande misericórdia. Eu sei que o Senhor é um Deus de guerra, um Deus de poder, Pai, e só o Senhor pode eliminar essa facção, essas setas malignas. Mas que o Espírito do Senhor venha salvar as almas que estão perdidas. Quantas pessoas estão morrendo sem Ti, Senhor, nessa volúpia desta guerra. Pai, liberta, Pai, acalma, Senhor, esse tempo. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do Seu nome, eu venho interceder sobre todas as almas na face da terra, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: você quer prosperidade? Pergunta para quem está do seu lado: você quer prosperidade? Então preste bastante atenção nessa palavra. Gênesis, capítulo 26, e no versículo 1. Aleluia. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Deus confirma a tua palavra, em nome de Jesus. Olha, irmão, essa mensagem é uma promessa. Podeis assentar nos seus assentos. Essa mensagem é uma promessa de Deus. Às vezes nós passamos por situação difícil que parece desesperadora. Às vezes nós entramos em conflito sem saber como sair dela. Mas Deus tem a resposta. A Bíblia diz que houve fome nas terras de Isaque, como antes teve na época de Abraão. Por que houve fome na época de Abraão? Por causa da desobediência do povo. Se o povo fosse totalmente obediente a Deus, não havia conflito nenhum. Vocês estão entendendo? Aí ele disse assim, para Isaque. Isaque se desesperou e disse: eu vou a Gerar, rei dos filisteus, pedir para mim sair daqui, porque a fome aqui está imensa. Não se preocupe com o que está acontecendo no momento, mas acredite que Deus tem uma bênção diferente para você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Isaque disse assim: havia fome na terra, além da primeira fome que foi
nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Só que Deus impediu de Isaac chegar àquela pessoa que não era fiel a Deus. Os filisteus eram sempre o contrário da realidade de Deus. Os filisteus não gostavam da palavra que Jesus falava, que Deus determinava. Então Deus impediu. Isaac disse, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habite na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei toda essa terra e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Olha bem, Deus tem uma promessa para nós, mas se nós não tomar posse dela, nós perdemos. Quando Deus disse que não desça a Gerar, não desça ao Egito, porque o Egito, irmão, era só problema. O rei de Gerar era um rei complicado. Então ele ia o quê? Humilhar Isaac nas terras do Egito, como foi humilhado os filhos de Israel por 430 anos no Egito. Então ele disse, não desça, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei toda essa terra, conforme e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Quando eles saíram, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, Deus prometeu uma terra a Abraão que mandava leite e mel. Agora Deus está concluindo na vida de Isaac. Quando Abraão passou por Canaã, houve fome em Canaã. A terra que era abençoada, mas houve fome. E agora, quando Isaac chega numa posição que precisava de uma vitória, pergunta para o irmão que está do seu lado, você precisa de uma vitória? Permaneça firme em Jesus. Porque aquilo que parece para você insolúvel hoje, amanhã é uma flor aberta, é uma bênção na sua vida. Você está entendendo? Porque Deus é fiel, irmão. Ele prometeu a Abraão, e a promessa de Abraão é para nós hoje. O crente não consegue entender que aquela bênção que Deus prometeu a Abraão é para nós também. Somos descendentes da herança de Abraão. Somos descendentes da promessa do Senhor. E ele não muda. Então ele disse a Isaac, não desce a Gerar, não desce ao Egito, porque eu vou te abençoar. Aí é que está o detalhe, irmão. O irmão passou quase 2 anos para receber uma bênção, não é, irmão? Mais de 2 anos, né? O segredo é não desistir. Deus respondeu ou não? Aí é que está o detalhe. Deus responde. Só que nós não podemos desistir, porque existe circunstância na nossa vida que o inimigo tenta nos eliminar de todas as formas. Tira nossas forças, tira às vezes até o nosso consciente, tira a nossa maneira de agir, de pensar, coloca problemas na nossa cabeça de uma forma esquisita que você não tem condições às vezes de se localizar nem onde você está. O inimigo é terrível, mas Deus disse para ele, não desça ao Egito, permaneça, peregrina nessa terra,
quê? O que significa peregrinar? Hã? O que você acha que significa? Hã? Sofra o que sofrer, espera que eu sou contigo. Entendeu? Peregrinar é passar dificuldade, é passar por problemas difíceis. Eu tô batalhando numa terra, num problema que parece que não vai dar nada. Está entendendo? Mas você confia em Deus ou não? A Bíblia diz lá no livro de Salmo que aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, Jesus. Irmão, não existe um homem na face da terra que não seja abalado pelas circunstâncias da vida. Todos eles são, mas eles têm que permanecer firmes no Senhor, para que o Senhor possa mudar a nossa história. Aleluia. Ninguém pode mudar a nossa história se não for Deus, irmão. Então ele disse mais: multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Amém? Nessa promessa de Abraão, nessa promessa que Deus reafirmou a Isaac, nós somos beneficiados pela essa promessa do Senhor. Mas para isso acontecer, nós temos que acreditar, confiar. Não é fácil, irmão. Não é fácil acreditar, porque o inimigo, ele luta contra a gente e elimina as forças da gente, entendeu? Mas mesmo no chão, você precisa entender que Deus pode te levantar. Amém? A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Ele disse assim, olha: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e a minha lei, assim habitou Isaac em Gerar. Ele disse assim: Senhor, eu não tenho outra alternativa. A única semente que eu tenho que jogar na terra. Eu não vou comer, eu vou jogar na terra. Uma terra seca, pedregulho, né? Mas Deus estava na vida dele. Amém? A terra não significava nada. O segredo estava na confiança em Deus. Você confia no Senhor? Então acredite. Não é no tempo que nós queremos. Não é na hora que nós queremos. Às vezes você faz um plano de uma bênção chegar na tua vida essa semana, mas ela não chega. Aí você vai desaminar, vai desistir? Não. Não. Prevalece na fé, porque a fé opera o milagre na nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem não busca através da fé, irmão, não alcança nada. Bispo, eu estou com a minha vida difícil. Eu não tenho mais saída. Você não tem, mas Deus tem saída para você. Amém? O segredo é confiar. Não desistir. Às vezes a pessoa para de orar, para de buscar, para de... Eu todo dia 4 horas da manhã estou aqui.
Eu abri um propósito comigo, 4 horas da manhã eu estou aqui. Eu podia estar deitado até as 8, não podia? Mas não. Eu estou aqui 4 horas da manhã. Saio devagarzinho. Só que a missionária tem um sono, a bispa tem um sono muito leve. Eu saio devagarzinho, visto a minha roupa e desço aqui para baixo. Vai para o Lucelário. Eu falei, para onde que eu vou, velho? Vou para a igreja, né? E eu desço para cá. Aí quando chega na hora de levar ela no serviço, eu já orei, já olhei, já fiz um monte de coisa. Você sabe quantos salmos eu li hoje? Hoje eu li 16 salmos. De manhã. Antes de eu subir para cima. Porque você lendo, você se inteira daquilo que Deus é na sua vida. A Bíblia é a boca de Deus falando com a gente. E quando Deus disse para Isaac, olha, Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, o meu estatuto e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Gerar, irmão, Gerar é uma terra seca, era a terra dos filisteus. Mas Deus tirou dos filisteus e entregou para Isaac. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele prevaleceu. Irmão, não existe obstáculo que possa te derrubar, desde que você confia no Senhor. Deus, eu quero conquistar isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus vai te dar. Só que tem um preço. E qual é o preço, bispo? É a oração e a fidelidade com Deus. Quem não é fiel a Deus não tem resposta. Amém? Deus ama a fidelidade. Senhor, Aleluia, Jesus. eu quero essa mesa de som para mim. Eu quero uma mesa, não essa, mas que essa pode ser de outra pessoa, mas eu quero uma igual a essa, ou melhor. E eu quero, Senhor, e eu vou buscar esse objetivo. Eu vou permanecer. Aconteça o que acontecer, eu não posso perder a minha visão, o meu foco daquilo que eu estou buscando diante de Deus. Se eu perder o foco, irmão, eu perco a minha bênção. Você está entendendo? Se eu perder a minha visão, você já viu algum cego andar sozinho no escuro? Já viu, não? O cego tem sempre que ter, nem que seja um cachorro, mas ele tem que ter alguém que conduz ele, é ou não é? Mas o crente que não ora, ele é cego. O crente que não busca Deus, ele é cego. Os objetivos que Deus tem para dar para ele, ele não consegue alcançar. Por quê? Porque a visão dele embaçou. O coração dele fechou. A visão dele apagou. O propósito dele esmoreceu. O objetivo que ele tinha para conquistar, ele largou para lá. É assim que acontece? É por isso que muitas pessoas caem no fracasso. O fracasso não ficou para o cristão, irmão. O fracasso ficou para o ímpio e não para o cristão. O cristão, ele é privilegiado por Deus naquele propósito que ele faz e que é fiel a Deus. Agora, se eu desistir,
por que Deus vai me abençoar? Se eu esqueci da promessa, se eu abandonei a promessa do meu Deus, se eu fracassei por causa da minha luta, por causa da minha dificuldade, eu desisti. Por que Deus tem que perseverar você? Luta até o fim. Acredita no Senhor. Faça propósito diante de Deus e cumpra aquilo que você fizer. Não precisa você fazer o voto e pagar o voto na hora, não. Senhor, me abençoa nessa área e eu serei fiel contigo. Deus não quer outra coisa. Eu vou estar contigo, Senhor, clamando aos seus pés todos os dias. Só que tem uma coisa: quando Deus te abençoar, não se esqueça de Deus. Amém? Porque às vezes a pessoa fala, já conquistei o que eu quero. Aí para de orar, para de buscar, para de tudo. E aí o inimigo começa a tomar força na sua vida. Começa a entrar e começa a destruir a sua vida. Está entendendo? Então, quando fizeres um propósito a Deus, não abandone Deus, não. Amém? Porque Ele nunca te abandona. Eu tenho experiência muito grande nisso. Durante quase 20, 30 anos, eu fiquei longe de Jesus. Mas Ele nunca ficou longe de mim. Todo o tempo que eu vivi na macumba, nos montes, nas vidas, Deus não me abandonou. Se Ele tivesse me largado, onde é que eu estaria? Mas não, Ele não saiu de perto de mim. Mesmo eu não valendo o feijão que eu comia. Mas Deus não saiu de perto de mim. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano para você. Ou na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida conjugal. Mas Deus tem um plano na sua vida, irmão. Deus não te deixa ao léu. Você não está nesse mundo vegetando, não. Você tem um Deus que cuida de você. Você está entendendo, irmão? Você já tem pensado nisso? Já tem buscado essa visão? Às vezes não. Mas agora vocês sabem. Amém? Ele disse assim, ó. A pessoa fala assim, mas eu estou sofrendo muito. Deus está me castigando. Tá sim. Você sabe por quê? Porque Ele te ama. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz: eu repreendo e castigo aquele que ama. Está entendendo? Se Deus não repreender você, se Deus não te der uma lição, esquece de Deus, que não tem mais chance com Ele. Amém? Então, quando Ele diz: eu repreendo e castigo aquele a que ama, não importa qual seja o seu problema, importa que Deus esteja na sua vida e que Ele dirija os seus passos, os seus caminhos. Eu quero perguntar para vocês hoje: quem disse hoje para Jesus: Senhor, eu te amo? Quem disse isso hoje? Levante a sua mão se você disse: Jesus, eu te amo. Não deixa de dizer: Jesus, eu te amo.
de todo o meu coração, de toda a minha força e de todo o meu entendimento. Quando você fala assim, Jesus, eu te amo, o céu se abre, irmão. Você tem que falar de coração, não é falar por falar, não. Falar com sentimento na alma. E eu falo sempre assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu vos amo de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu sentimento e de todo o meu. Por quê? O que seria de mim sem Jesus? O que seria de mim sem Jesus? O que seria de qualquer um de nós sem Jesus? Você sabe por que você está aqui hoje? Sabe? Porque Deus tem algo especial na sua vida hoje. Às vezes a gente não sabe, não. Mas Deus reserva para nós bênção que nós não esperamos. Só pela nossa presença, pela nossa fidelidade, pelo nosso amor, pelo nosso tempo, Deus nos dá a graça do Espírito dele para nos abençoar. Amém? Ficamos em pé?